Antes mesmo de alguém abrir a boca para falar, existe um tipo de peso que não se vê. Um peso silencioso, que não faz barulho, não pede ajuda, não se quebra em público. Há jovens que seguem em frente sorrindo, trabalhando, cumprindo tudo o que esperam deles, enquanto, por dentro, algo grita sem voz. Esta não é uma história sobre fraqueza, é sobre uma força rara, menos aquela que nasce quando alguém aprende a atravessar a dor em silêncio. Pedro era, assim, tinha apenas 20 anos e vivia numa pequena vila tranquila, cercada por campos verdes e estradas cobertas de poeira. À primeira vista, sua vida parecia simples. Aos olhos dos outros, ele era um rapaz forte, responsável, alguém que aguentava firme, mas ninguém via o cansaço que morava em seu peito. A vida, cedo demais, havia colocado pesos grandes sobre o seu coração, responsabilidades que não combinavam com a idade, expectativas que não pediam permissão para existir, e mesmo assim, Pedro seguia. Todos os dias depois de terminar o trabalho nos campos, ele caminhava até uma velha árvore próxima ao rio. Não era um hábito por acaso. Aquele lugar era o único onde ele podia existir sem precisar ser forte. O silêncio ali não o julgava. Era ali que sua dor conseguia respirar. Numa noite específica, após um dia mais longo do que o normal, seus passos estavam diferentes, mais lentos, mais pesados. Cada movimento parecia carregar o peso de algo que ele já não conseguia esconder. Seus olhos guardavam emoções misturadas, menos medo do futuro, frustrações antigas, confianças quebradas, tudo se movendo dentro dele como uma tempestade prestes a transbordar. Ele se sentou sob a árvore e, quase sem perceber, sussurrou para si mesmo que sentia ter sido empurrado além do próprio limite. Foi então que ouviu uma voz calma atrás de si, dizendo que apenas quem carrega uma dor profunda fala daquela maneira. Pedro se virou lentamente, ainda com o peito apertado, e viu quem falava. Era Samuel, o ancião da vila, um homem de passos tranquilos, barba branca longa e olhos que pareciam carregar histórias demais para caberem em palavras. Havia algo naquele olhar, uma luz serena, como se ele tivesse visto o mundo quebrar e se reconstruir muitas vezes. Samuel aproximou-se, com cuidado, e sentou-se ao lado de Pedro, sem pressa, como quem respeita o silêncio antes de tocar numa ferida. Depois de alguns segundos, falou com voz baixa. Seu rosto conta uma história de alguém cujo coração já caminhou pelo fogo. Pedro sentiu a garganta apertar, baixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou fingir que estava bem. Confessou que às vezes sentia que a vida era injusta, que tudo parecia pesado demais, que doía existir daquele jeito, e que mesmo cercado de pessoas todos os dias sente-se profundamente sozinho, Samuel não o interrompeu. Não ofereceu respostas rápidas, apenas ouviu. Quando Pedro terminou, o velho respirou fundo e perguntou: "Você sabe por que pessoas que passam por coisas demais sentem esse tipo de dor?" Pedro apenas balançou a cabeça, cansado demais para tentar entender. Então Samuel explicou que quando a vida leva alguém pelo fogo, quase nunca é para destruir. É para moldar. Diz que Pedro acreditava estar se quebrando, quando na verdade estava sendo transformado em algo raro, algo que poucos se tornam. O jovem ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Enquanto aquelas palavras começavam a tocar um lugar profundo dentro dele, um lugar que já tinha desistido de procurar sentido, Samuel então falou das forças invisíveis, que apenas quem sofreu demais carrega, a resistência que não faz barulho, a sabedoria que nasce da dor e uma calma interior que o caos do mundo já não consegue abalar. Pedro respirou fundo e, quase em um sussurro, perguntou se toda aquela dor não era sinal de fraqueza. Samuel sorriu. Dor não é fraqueza. Dor é treinamento. O ancião explicou que a vida não prepara qualquer um para grandes caminhos. Ela escolhe, e quando escolhe, pressiona, testa, cansa e às vezes parece injusta. Mas é ali que elas criam raízes profundas o suficiente para suportar o vento quando crescerem.
Cada noite silenciosa, cada lágrima escondida, cada peso carregado sozinho, começava a se encaixar numa história maior. Elas não quebram fácil, porque já foram quebradas por dentro e sobreviveram. O jovem fechou os olhos por um instante. Sentiu algo se abrir dentro dele. Não era felicidade nem alívio completo. Era compreensão. Era a sensação de que suas lutas não tinham sido em vão. Quando abriu os olhos novamente, o céu começava a mudar de cor. O sol descia devagar, pintando tudo de tons quentes. Pedro entendeu, naquele instante, que não estava no fim da linha. Estava no meio do processo. Ele não estava se perdendo. Estava sendo preparado. Com um sol se escondendo no horizonte, Pedro permaneceu em silêncio por alguns instantes. O vento passava leve entre as folhas da velha árvore e algo dentro dele finalmente descansava. Pela primeira vez, ele não se sentia quebrado, sentia-se em construção. Ele compreendeu que a vida não pergunta se alguém está pronto. E quem atravessa o fogo em silêncio não sai destruído, sai diferente, sai mais atento, mais profundo, mais inteiro. Não porque todos os problemas tinham desaparecido, mas porque agora ele entendia quem estava se tornando. Às vezes, tudo o que precisamos é perceber que não estamos falhando. Estamos sendo preparados. Compartilhe esta mensagem para que ela alcance mais corações que caminham em silêncio. E se fez sentido para você, continue nessa jornada. Ainda há muito para despertar, curar e compreender. Porque no fim, tudo isso